Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão a ti sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminhos de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo.
somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Nesse capítulo vemos o relato de mais 3 pragas que o Senhor envia ao Egito, nessa saga para que os israelitas saíssem de lá em direção à terra que o Senhor tinha prometido. A primeira praga que Deus enviou, como nós vimos no capítulo anterior, foi Deus transformar as águas do rio, as águas potáveis, em sangue. Isso se tornou insuportável para os egípcios. Agora Deus vai enviar a segunda praga, que é a praga de rãs. Rãs que invadiriam a terra, que invadiriam as casas, que invadiriam as camas, ou seja, se tornaria impossível viver cheio dessa peste. E Faraó vai pedir a Moisés que ore ao seu Deus. Moisés ora, mas Faraó volta atrás e não deixa ir o povo. Isso vai se repetir várias vezes ao longo dos próximos capítulos. Vemos então que a terceira praga foi de piolhos, né? Eles feriram o pó da terra e parece que da terra surgiram vários piolhos por toda a comunidade. Olha que situação difícil, né? Quando você era criança, era piolho na cabeça, isso já causava um sofrimento danado, né? Nossa mãe passava o pente fino na gente, arrancava quase que o couro cabeludo, a cabeça junto, né? Mas aqui é piolho por todo lado e com todo o povo. A gente está sofrendo com o Covid aqui, uma doença terrível que leva à morte. Agora, vou te falar, viver com piolho também, infestando tudo quanto é local, também não foi fácil. E é interessante que Deus aqui colocou um limite. Nem os magos de Faraó conseguiram reproduzir essa praga, né? Ou seja, Deus já estava ali botando um basta, se diferenciando e mostrando que Ele é Deus, até para esses magos aqui. E a quarta praga foi a praga de moscas. Gente, eu não sei se vocês já viram um cavalo na estalagem cheio de moscas, porque geralmente, né, não se faz a limpeza ali com tanta frequência, então fica um pouco de fezes, aí enche de moscas ali e o cavalo fica se debatendo, fica batendo o rabo, né, o cabelo para que as moscas saiam. Ou seja, eu fico imaginando que deve sofrer muito. Eu fico com pena do bicho quando eu vejo essa situação. Agora você imagina em cima de você um monte de mosca. Que coisa desagradável. Mas Deus estava pressionando, né? Não que Deus precisasse disso, mas Deus tinha propósitos maiores, propósitos que muitas vezes não entendemos. Mas Deus permitiu e Deus estava guardando o seu povo, né? Mas estava fazendo essas situações todas para mostrar o seu poder. E Faraó tenta ainda negociar com Moisés, não, sacrifiquem aqui mesmo na terra, mas Moisés, ele não negocia, né, mas ele se mantém firme. Eu admiro aqui Moisés de não negociar o que Deus tinha mandado ele fazer. Ele poderia, vamos parar com isso, já está chato já isso tudo que eu estou passando, então tá bom, a gente se sacrifica aqui mesmo no Egito, né, mesmo não foi isso que Deus me pediu, mas vamos buscar algo razoável para ambas as partes. Para Faraó e para Deus, todo mundo vai ficar feliz. Mas Deus não nos chamou a negociar princípios. Deus não nos chamou a negociar a sua palavra, a sua ordem para nós. Aquilo que Deus deseja de nós é para ser obedecido e ponto final. Então, se Deus te pede alguma coisa, se a palavra te indica algum princípio, não negocie esse princípio, não negocie esses valores. Mesmo que ao mundo pareça escândalo, pareça absurdo, mas seja firme, porque o Senhor na hora certa irá te honrar. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.